Socrates. Socrates still trying to get the opening. Oh, Socrates! Whoa! What a goal! O futebol existe no Brasil desde 1894. Quando Charles Miller desembarcou no país trazendo o esporte, ele mal imaginava quanto isso seria popular no futuro. Tão popular a ponto de algumas pessoas perderem a razão na hora de torcer. Estamos presenciando na Arena Joinville. Olha o que está acontecendo. Dramática essa situação desse torcedor. Dramática a situação do torcedor. E parece que já desmaiado. Já sem sentido ali o torcedor. Eu acho que o futebol, na realidade, ele é o espaço de canalização de energias. Eu acho que socialmente a gente não tem muito espaço para canalizar a nossa raiva, nossas frustrações, nosso estresse. E o futebol acaba sendo um espaço legítimo. É quase como se fosse, fazendo uma metáfora aqui, quase como se fosse o espaço da guerra de identidades que a gente acompanha hoje. Então, se a gente fosse pegar, por exemplo, a questão das torcidas aqui no Rio Grande do Sul, essa oposição entre Grêmio e Inter, tem alguns estudos na antropologia que trabalham com a ideia de que o futebol nas regiões cresce normalmente em oposição, que exista um time rival, porque isso aumenta a disputa e constrói um patamar de qualidade. Se a gente for pegar, por exemplo, o que é o Grêmio e o Inter, sempre um time está se construindo em oposição ao outro. Entre paus e pedras, um pavio para esse tipo de atitude coletiva são os cânticos e apelidos trocados entre as torcidas organizadas, alguns sendo até preconceituosos. A ideia dos animais sendo comparados com times de futebol e torcida. A gente pode pensar que muitos mascotes são animais e que muitos apelidos ofensivos são relacionados com animais, né? A gente trabalha, por exemplo, no Brasil com xingamento, por exemplo, burro, Bambi, e que fora do Brasil não faz o menor sentido. O animismo ele muda de cultura para cultura o sentido que ele tem. Agora, é interessante pensar que os xingamentos eles acompanham normalmente o que existe fora do futebol. Chamar alguém de Bambi é muito mais corriqueiro, por exemplo, no centro, em São Paulo, do que aqui no Rio Grande do Sul. O uso dos animais como recurso de xingamento também faz sentido quando as pessoas querem usar os animais para se vangloriar, como as raposas, gaviões, leões, animais que são conferidos um sentido muito mais positivo a eles do que negativo. Cada vez mais o assunto preconceito entre torcidas vira pauta dos programas de televisão. O caso do goleiro Aranha no jogo Grêmio e Santos é o mais recente e um dos mais divulgados nas últimas semanas. O que é que atrai no futebol? Quais são os atrativos atuais em relação ao futebol? Se não fosse a mídia fazendo cobertura da polêmica, né, a busca pela polêmica, a aproximação da mídia com os jogadores polêmicos, aqueles que falam mais, que são os jogadores procurados ao final da partida, que são eles que muitas vezes trazem mais repercussão do que o próprio jogo. Então acho que sim, é uma estratégia midiática de trazer a polêmica e fomentar ela mais tempo do que normalmente ela existiria no nosso cotidiano. Agora é interessante pensar que o futebol também não é uma esfera separada da sociedade. As polêmicas é a mesma lógica da fofoca. Aquilo que acontece no teu dia a dia, que é rotineiro, isso não vira assunto para o final do dia, quando tu encontra com a tua namorada, tua esposa, tua família. Agora, aquilo que é mais polêmico, aquilo que sai da ordem do dia, é aquilo que tu leva para dentro da tua casa para discutir. Muitos torcedores encaram o futebol apenas como uma forma de divertimento. São neles que ainda reside alguma esperança. Sendo tão popular o futebol, o preconceito e o ódio entre rivais dentro dele é um assunto sério e precisa ser conversado com mais calma. O futebol é uma válvula de escape. Agora, o que as pessoas levam para dentro do estádio de futebol, elas não aprenderam lá. Elas aprenderam no cotidiano da vida delas. Então, o preconceito, por exemplo, o racismo, a homofobia, o preconceito com a mulher, ele está fora do futebol, porque a gente aprende fora do campo, e o que a gente faz quando a gente está assistindo o futebol é levar isso para dentro do campo, e é muitas vezes no momento de raiva que a gente conhece realmente como as pessoas pensam as outras, e principalmente a diferença.